TV. Este é o século dos maiores prazeres, né, e divertimentos, mas é também o século das doenças e hospitais abarrotados. É verdade ou não? Isso que está acontecendo aqui, que diz aqui o autor. Hospitais abarrotados, né? É o século das doenças, cada vez mais aparecendo mais doenças que os médicos não conseguem medicação para combater as bactérias. E o que acontece? Os remédios ficam sem efeito. A pessoa toma os remédios, destrói os glóbulos vermelhos, daqui a pouco a pessoa entra em coma, é entubado e dali a pessoa vai embora, né? Então, porque as medicações hoje não estão combatendo as bactérias, porque as bactérias estão sendo mais eficazes do que a própria medicação. Então, isso aí está cumprindo o que Jesus falou, que era o princípio de dores. Nosso velho e aquebrado mundo está convulsionado por óleos, greves, pestes, que é todo tipo de doença, né? Fomes, calamidades assombrosas. Perguntamos então extasiado: o que significa essa situação caótica? O que significa tudo isso? Certa vez Jesus foi para Jerusalém. Quando chegou lá em Jerusalém, disse que o templo estava reformado, bonito, né? Não creio que nesse tempo também estava reformado, as pessoas acharam bonito, né? E o templo de Jerusalém estava reformado, bem lindo, no visual das pessoas. E Jesus olhou para ele e disse bem assim, para os seus discípulos. Eles perguntaram para Jesus: que sinais haverá de tua vinda e do fim do mundo? Está lá em Mateus. Não, depois eu vou citar com os versos. Só vou citar, mas depois eu vou mandar os irmãos abrir as escrituras. Então, o discípulo perguntou a Jesus que sinal haveria da vinda dele e do fim do mundo. O divino mestre falou então dos acontecimentos que teria lugar antes de sua volta. Jesus falou o que iria acontecer antes dele vir. Falou da destruição de Jerusalém. No ano 66 ela foi cercada, e no ano 70 ela foi destruída, Jerusalém. A profecia se cumpriu de Jesus Cristo. Tudo que Jesus fala, lembra que tem um verso que Deus fala bem assim, que ele não é como um homem que mente, o que Deus fala se cumpre. Há muitos falsos profetas no mundo, profetizam coisas que não se cumprem, mas Jesus, tudo que ele profetizou está se cumprindo nos nossos dias. Continuou-lhe a falar da grande aflição pela qual os cristãos fiéis passaria, conforme a profecia de Apocalipse, durante 1260 anos, de 538 a 1798, houve terríveis perseguições. Esse tempo é chamado de Idade Escura. Milhões de cristãos foram mortos nesse período. Deus, no seu grande amor, abreviou aqueles dias. 22 anos antes de 1798, 22 de junho de 1776, Francisco José, da Áustria, proclamou um edito de Nantes, abolindo as perseguições. Porque tem um período, né? Tudo tem um período, tem o seu tempo, nada é eterno. Às vezes a gente está sofrendo no mundo, passando sofrimento, e às vezes acha que aquele sofrimento vai ser eterno. Nada é eterno. Tudo tem o seu tempo, como disse Salomão, determinado por Deus. Então Jesus proferiu, esse foi um dos primeiros sinais que Jesus profetizou e se cumpriu. E teve outros sinais. Ele falou do sinal do sol e das estrelas. Notável fenômeno ocorreu logo depois de Cristo, né? Que o sol se escureceria. Este notável fenômeno ocorreu no dia 19 de maio de 1780. 10 horas da manhã o sol brilhava no céu. Então, sem que houvesse um eclipse, começou a escurecer. Era lua cheia. O dia inteiro permaneceu em densas trevas. Eu me lembro quando eu tinha, não sei se era 12, eu tinha, não sei se era 8 anos ou era 9 anos de idade. Estava eu e meu irmão brincando lá de fora. Estava tudo aquele sol bem forte. De repente eu vi esse eclipse, né? Tem muitos anos, acho que eu tinha 9 para 10 anos de idade. Eu e meu irmão brincando, os carrinhos assim, brincando. De repente, irmão, nós fomos para dentro de casa, ficou de noite. Estava o sol, aquele solzão de meio-dia. E de repente ficou de noite, eu vi o céu todo escuro. E eu corri, não está se acabando, eu corri me tremendo, entrei dentro de casa com meu irmão. Mas depois voltou ao normal, né? Eclipse, né?
Aí esse fenômeno aqui que aconteceu também foi em 1780, 10 horas da manhã, que o sol brilhava, né? Num relatório apresentado pelo professor Samuel Williams, da Universidade de Cambridge, se lê o seguinte: seu aspecto e efeito eram tais que o horizonte ficou em extremo, sombrio e escuro. Acenderam-se velas nas casas, as aves se fizeram ouvir seus cantos noturnos, desapareceram, se calavam, as galinhas se recolheram, os galos cantavam como um amanhecer, os objetos não se reconhecia, senão de muito perto, e tudo tinha aparência e a escuridade da noite. O mundo do futuro, página 254. Então essas profecias, irmão, têm cumprimento. Está faltando um pouco para Jesus voltar. Nós estamos vivendo, isso aqui foi no mundo físico, né? Ou seja, do mundo dos astros, né? Como se cumprir essas profecias, ainda está se cumprindo ainda nos dias de hoje, vão se cumprir muitas coisas. Nós sabemos, a profecia também fala sobre terremotos em vários lugares. 500 anos antes de Cristo, por inspiração divina, o profeta Daniel previu o nosso tempo, de conformidade com as palavras do anjo a Daniel, quando poderia o mundo esperar compreender suas profecias. As pessoas estão com a mente emboltada, melhor dizendo, né? Sem compreender as profecias do dia chamado hoje, do nosso tempo chamado hoje. E depois eu vou trazer aqui dois comparativos que Jesus comparou nossos dias. Ele dá dois comparativos de que se igualam aos nossos dias.